Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Demorei em me conectar porque eu estava com um pequeno probleminha técnico, mas eu acabei de resolver. Gostaria já que cada um aí, se estiver me ouvindo, dê um ok, um amém, para darmos início à nossa aula de hoje, a quarta lição, que fala sobre a infância de Jesus. Se estiver me ouvindo, já dá um ok, um amém, glória a Deus. Esperar um pouquinho mais aí para os irmãos se conectarem. Uma vez mais eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Demorei em me conectar porque eu estava com um pequeno probleminha técnico, mas eu acabei de resolver. Gostaria já que cada um aí, se estiver me ouvindo, dê um ok, um amém, para darmos início à nossa aula de hoje, a quarta lição, que fala sobre a infância de Jesus. Alguém pode dar um ok, ver se está me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo, já dá um ok, amém, glória a Deus. Então vamos, como de costume, vamos fazer nossa oração inicial. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, devemos dar somente a Ti, Senhor, porque só o Teu nome é digno de todo louvor e de toda adoração. E te pedimos, Senhor, uma vez mais, essa tarde, que Tu derrame da Tua graça, que Tu derrame do Teu entendimento, da Tua sabedoria, para que nós possamos, Senhor, nessa live, estar alcançando os irmãos e falando um pouco mais sobre o aprendimento de Deus celestial, das coisas do alto. Que nós possamos esta tarde ser abençoados com a Tua presença e que eu te peço mais ainda, que não seja o nosso vão entendimento, mas que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito que venha ministrar os nossos corações. É assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos estudando nesse trimestre a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que foi exatamente o que nós tratamos na aula passada. E nesta aula vamos falar um pouco sobre a infância de Jesus. Então, a Bíblia não relata tantos fatos sobre esta narrativa da infância de Jesus, mas é importante que nós saibamos que ele cresceu como um homem, como um menino, como um garoto, assim como todo ser humano. E foi preciso ele passar pelas mesmas dores que nós falamos na lição passada, que chorou, que se angustiou, que cansou, né? E nós vamos falar um pouco da infância de Jesus, aquilo que a luz da Bíblia nos revela. O texto, para iniciarmos, o texto áureo, está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Eu não ouvi ainda um amém aqui dos irmãos, se estão me ouvindo bem. Se puder dar um ok, um amém, para mim saber se o áudio está chegando de bom tom. Mas o texto áureo está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, é verdade prática, Jesus em sua vida terrena desenvolveu-se físico, social, mentalmente como toda criança, agradando a Deus
e aos homens. Este agradando a Deus e aos homens, não fazendo a vontade do mundo, mas em consistência à obediência, agradando a Deus em obediência e agradando o homem, na pessoa de seus pais, também em obediência. Leitura em classe está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 51. Leiamos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, os 7 dias da festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, em busca de Jesus. E aconteceu que, passando 3 dias, desde o dia que eles saíram de Jerusalém, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam-se à sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse, Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito o obediente, e a sua mãe guardavam no coração todas estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o texto que acabamos de ler, ele fala muito sobre a infância de Jesus no sentido de obediência. Se você vê na Bíblia, não tem nenhum relato a mais falando do que acontecera com a infância de Jesus. Mas o texto que temos vai nos trazer reflexões a qual o porquê não ter tantas coisas escritas ou não ter relevância a essa infância de Jesus. Já falamos outro dia que Jesus não nasceu de forma comum. Jesus nasceu de um fato sobrenatural. Logo, a infância de Jesus é dotada de um menino que não teve, assim como o ser humano normal, a concepção de um homem carnal e uma mulher. Portanto, nós podemos afirmar que Jesus não é fruto de uma ação de pecado. Portanto, Jesus não tem, como nós temos até hoje, a natureza pecaminosa. Veja bem, nós temos a semente do pecado em nossas vidas, assim como Jesus não tem essa semente. Quando o texto fala que o Espírito Santo cobriu Maria, não houve a intervenção do homem terreno para essa concepção. Logo, ele não é filho nascido do pecado, mas nascido de uma consequência divina para um maior propósito a qual ele veio. O processo da restauração, da regeneração, do salvamento do homem diante do pecado que há no homem desde a sua nascença, da sua essência humana. Uma vez que Jesus não nasceu desta concepção, e sim de uma concepção divina. Amém? Vamos discorrer numa lição sobre esse aspecto. Mas vamos para a nossa introdução.
O texto bíblico da lição desta semana trata da infância de Jesus, o Filho de Deus, que está lá em João 1,49 e Mateus 15,39. São poucos os relatos inspirados da infância de Cristo, pois isso devemos extrair deste tudo o que temos para uma melhor compreensão, mais bela e incomparável história da humanidade. Ou seja, o maior objetivo não era relato dos evangelhos, dos 4 evangelhos, os evangelistas, o nascimento no sentido de vivência da adolescência de Cristo. Porque isso não combinava para o que ele veio fazer. O que ele veio fazer é muito maior. E os 4 evangelistas trataram desta importância a qual ele veio, não o meio que ele passou no período de sua infância. Mas vamos ao nosso primeiro tópico, que nós vamos entrar um pouco neste detalhe. O primeiro tópico fala a infância de Jesus. E nós temos 2 subtópicos, onde fala Jesus também foi criança. E no segundo subtópico, a fonte de informação sobre a infância de Jesus. Essa fonte de informação, não cabe especulação, é o que nós temos na Bíblia, que é o que é mais, vamos dizer, inspirada ou real. Qualquer outra coisa é semelhante ou venha a apenas conjecturas de achismos. E nós não estamos aqui para achismo. Estamos para chegar mais próximo do que as Escrituras nos revela e nos ensina. No primeiro subtópico vamos falar sobre Jesus, também foi criança. Diz o seguinte: muitos se esquecem de que Jesus, como homem, já foi criança. Ele cresceu junto a seus pais terrenos, como toda criança. Teve que aprender a falar, escrever, etc. Somente Lucas registrou, ainda que de forma bem resumida, a primeira fase da vida terrena de Jesus. Tem 3 pontos que é importante tratarmos aqui, que o texto, quando inicia do texto de Lucas 2, a partir do 40, que já no primeiro ponto, ele fala algo que é já para a nossa reflexão. E diz, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. É bem verdade que quando nascemos e quando vivemos, nós ao longo do tempo temos referências a qual moldam nossos caráteres desde nossa infância, mesmo sem perceber. E se nós lembrarmos quem foi a mãe e o pai de Jesus, nós já vamos trazer uma reflexão o porquê que o Senhor escolhera Maria e José. Ambos têm a descendência de Davi. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, diz que José era um homem justo e íntegro. Olha como o Senhor não escolhe de qualquer forma. Primeiro, da promessa, da descendência de Davi, que assim José era também. E a palavra do Senhor diz em Mateus 1,19 que José era um homem justo e íntegro. Maria também era descendente da tribo da promessa de Davi. Seu pai era Joaquim e sua mãe se chamava Ana. E nós vamos entender durante a lição que ambos eram tementes a Deus em verdade e em espírito. Que Maria foi bendita, ou chamada bendita entre as mulheres, por sua devoção a Deus e obediência ao Ser Supremo. Então nós temos um pai, que a palavra do Senhor diz que ele era justo, e temos uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Né? Então são 2 características já muito importantes como base para uma criança ter um lar dentro de preceitos, não dizer religiosos, mas dentro de preceitos divinos. Né? Então Deus não escolheu de qualquer forma.
Porque já falamos anteriormente, vale ressaltar, que o caráter do ser humano ele é moldado pelos pais. Então o Senhor entregara Jesus na mão de um homem que era justo e íntegro e na mão de uma mulher temente a Deus, a qual glorificava o seu nome por temor e obediência. Então aquela criança nascera em um lar perfeitamente escolhido por Deus, dentro de princípios bíblicos, divinos, elaborados no projeto da salvação por Deus. Porque hoje, amados, bem sabemos que esta não formação, ou esta não visão desse lar, desse aconchego, desta família, com bases cristãs, ou base em Cristo, ou base em Deus, as famílias são desestruturadas. Porque tudo parte da base, da premissa. Então Deus faz com que isso, a família, mais uma vez confirmando que a família é o princípio de Deus e a base da sociedade em que vivemos. Vale lembrar que uma criança hoje, que ela vive em um lar, com não princípios, com não valores, nós estamos dizendo que essa criança tem uma possibilidade, não é regra, mas afadada ao fracasso e às coisas do mundo. Porque se não tem uma referência como pai e mãe, e aí o mundo que dá a referência. E aí a palavra diz que o mundo jaz no maligno, que não se conformeis com as coisas deste mundo. Mas o que nós percebemos é que infelizmente o mundo tem influência porque a base da família foi quebrada, ou uma grande parte dela. Estou falando isso porque nós que somos cristãos vemos diariamente exemplos disso quando nós vamos para a igreja e observamos que você vê um filho, o pai se ajoelha para orar e o filho se ajoelha também. Então ali você vê que devagarzinho está pela visão, não pelo ensinamento, porque o ensinamento vem desde da visão que o filho tem do comportamento do pai. E você vê muitos pais se ajoelhando e uma criança de 1 ano, 2 anos fazendo, repetindo a mesma ação. Ou seja, vendo o comportamento do pai. Mas tem 3 aspectos que nós vamos estudar aqui ainda nesse primeiro tópico, que fala sobre primeiro, o crescimento físico de Jesus. A presença de 2 pessoas muito importantes, né? Vamos ressaltar mais uma vez isso. Primeiro ponto, a presença de 2 pessoas muito importantes. Quem? José e Maria. Se nós observarmos no versículo 41, diz que todo ano, iam seus pais a Jerusalém. Olha a visão que o filho tinha. Todo ano, meu pai e minha mãe vai a Jerusalém, que todo ano existia uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, uma norma, uma regra, que iam celebrar a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa. Lembrando que a festa da Páscoa já fazia menção àquela comemoração da saída do povo do Egito, e foi instituído lá em Deuteronômio que todo varão iria uma vez por ano fazer esta adoração e levar algum sacrifício físico, algum bem, para depositar aos pés do altar, né, em forma de gratidão. Então, aquela família todo ano tinha essa missão, essa incumbência religiosa, vamos dizer assim, ou de devoção a Deus, em gratidão. Né? E outro detalhe importante, que Maria não tinha obrigação de ir. A obrigação era do homem, mas Maria sempre estava com José. Então mostra que, apesar dela não ter obrigatoriedade, mas ela estava sempre juntos. Então aí há mais uma visão que Jesus tinha dos pais que eram devotos, que buscavam o Senhor e eram obedientes à lei, que essa lei foi determinada depois que o povo saiu do Egito. Então tem 2 coisas interessantes neste comportamento. Era a visão que Jesus tinha do comportamento do pai em ir a essa festa prestar culto ao Senhor,
e o exemplo. E eram exemplos para Jesus. O comportamento gerou exemplo na vida de Jesus. Então Jesus crescia, como diz o primeiro ponto que eu quis levantar. O menino crescia, né, que é fisicamente, ou seja, quando ele crescia fisicamente, ele observava tais comportamentos. O segundo ponto era o crescimento espiritual. Veja que um comportamento está ligado a outro. O crescimento espiritual, o menino Jesus não fora levado pelas paixões juvenis e carnais de seu tempo, porque o que ele via era comportamento espiritual dos pais, ele não via comportamento mudando. Então, por isso que ele não foi levado pelas paixões. Porque por mais que o mundo estivesse lá como está hoje, o nosso comportamento é que baliza a vida dos nossos filhos. Ele estava no mundo, porém não era do mundo. João 1,10 diz o seguinte, só para a gente ter a referência: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha a advertência. Jesus já não amava as coisas do mundo, mas observava o comportamento do Pai. Adverte-nos a palavra. O infante Jesus viveu dentro desses preceitos, ou seja, dentro desses comportamentos, dentro dessa vivência, tornando-se forte espiritualmente. Por isso, o apóstolo Paulo adverte-nos. Olha o que aqui diz 2 Timóteo 2:1. Frutifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Frutifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Aí já temos pontos para ser tecido. Jesus copiou seus pais. Paulo copia Jesus e diz para que sejamos imitadores de Paulo, assim como ele é de Jesus. Veja que tudo vem de observância de comportamentos. E Paulo nos traz também essa referência, está em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz assim, serdes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha as referências que Paulo tem de Cristo. E que referência terrena Cristo tinha de seus pais, que a todo ano, que mostrava para Jesus, e em detrimento do que eles ensinavam para Jesus. Até porque com 12 anos, Jesus foi arguído. Não só Jesus, todo adolescente de 12 anos passava por essa sabatina. Se Jesus passou, é porque nesse período os pais também os ensinavam a respeito da Torá. Aí nós vamos pegar aqui fazer uma pergunta retórica para que vocês respondam para vocês mesmos. Quem é a sua referência? Ou quem é a referência de seus filhos? Você é a referência dos seus filhos? Se não, meus amados irmãos, vamos buscar esta referência baseada numa instrução do apóstolo Paulo que disse: sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Ele não estava trazendo a glória para ele. Ele estava trazendo para o comportamento de Cristo, para a vida de Cristo. E Cristo teve um comportamento moldado por seus pais desde sua infância. O terceiro ponto fala que Jesus crescia de forma intelectual. Jesus também cresceu em toda a sabedoria, a ponto de confundir os doutores da lei. Pedro nos ensinou, olha o que é que diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: frutifica-te na graça. Jesus crescia em toda a extensão. Crescei na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,16. Crescei na graça e no
conhecimento. À medida que Jesus ia crescendo, ele provavelmente, quando logo aprendeu a ler, e os pais nos ensinou a ler as Escrituras. Então Jesus crescia em tudo, toda a extensão. Embora fosse tudo em todos, ele é a graça de Deus manifestada. Está lá em Tito 2:11. Tito 2:11. Amém? Pois, amados, Jesus crescia como um ser humano comum, em graça, em conhecimento e estatura. E este crescimento ele era suportado, era acompanhado por os seus pais, que não eram leigos, mas eram tementes e devotos a Deus. É isso que nós temos que passar para a nossa geração, passar para os nossos filhos. Uma base de conhecimento, e esse conhecimento que molda não a cultura, mas o saber intelectual e o crescer na graça e no conhecimento, não só secular, que é importante, mas quão mais importante crescer no conhecimento espiritual. Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar para vocês mais uma vez. Eu lembro que quando eu era muito jovem, devia ter uns 4, 5 anos, meu pai católico, ele pegava a Bíblia e ele lia essa Bíblia para os seus filhos. E até hoje eu tenho essa referência de meu pai, abrindo a Bíblia e falando de passagens da Bíblia para mim e para meus irmãos. E não tenha dúvida que até hoje eu lembro das passagens que ele falava para mim. Claro como água. Então, claro como a neve. E aí eu lembro das passagens que meu pai passava. Então aqueles ensinamentos ficaram guardados não só na minha memória, mas também na minha vida como um todo. Vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico. Fonte de informação sobre a infância de Jesus. Os evangelhos são as fontes básicas de informação sobre Jesus como homem. Os escritores dos evangelhos tinham como objetivo mostrar a redenção da humanidade por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, vou repetir de novo. 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna, ou verdadeira, de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, quando você fala da infância de Jesus, e você olha para o que esse texto está acabando de dizer, diz que não tem relevância o que Jesus passou, até porque nós já vimos que a natureza de Jesus não é uma natureza pecaminosa, porque ele não é fruto de um homem e uma mulher, ele é fruto de uma divindade, do Espírito Santo sobre Maria, então ele não tem a carne pecaminosa como a nossa. Então a importância da sua infância não tem relevância porque ele não era um pecador. Ele passou por todas as fases de crescimento, mas ele não tinha a natureza pecaminosa como a nossa. O silêncio que precedeu o início da apresentação pública de Jesus não deve surpreender-nos. Mateus, Marcos e Lucas e João deram profundo enfoque à última semana da vida terrena de Jesus, quando a tão aguardada redenção do pecador. Ou seja, os evangelistas, por mais que soubessem de algo, isso era irrelevante, mas que o foco principal de Jesus era a redenção, a salvação. Por isso os evangelistas trabalharam nesse aspecto, da qual é o principal motivo de Cristo ter vindo ao mundo. Por isso que o foco, na verdade, não está em detalhes de infância, e sim nas últimas semanas ou nos últimos períodos onde Cristo se revelou e Cristo fez o seu ministério mostrando o caminho do céu e da salvação e da redenção do seu povo. Então vamos para o nosso segundo tópico,
O menino Jesus entre os doutores. O menino Jesus entre os doutores. Tem dois tópicos, é uma família piedosa, e o segundo tópico, o menino Jesus em Jerusalém. Vamos para o nosso primeiro subtópico do segundo tópico. A Páscoa era a mais importante festa religiosa de Israel. Todo homem adulto tinha o compromisso, segundo o preceito divino, de ir anualmente a Jerusalém. A festa da Páscoa, está lá em Deuteronômio 16:16. As mulheres não tinham esse compromisso. Isso mostra o quanto Maria era devota. Já falei anteriormente, mas vamos ressaltar. Maria não tinha obrigação de estar nessas festas, só o varão, mas ela estava em todas as festas, mostrando zelo, obediência e o espírito de verdadeira adoradora. Zelosos, olha, falando sobre Maria e João. Zelosos no cumprimento da lei de Deus, Maria e José iam todos os anos à festa da Páscoa, como diz lá no versículo 41 do texto que nós lemos. Não dispunham de muitos posses, mas, mesmo assim, não deixavam de ir a Jerusalém para a adoração. Eles são exemplos de dedicação e amor a Deus. Ou seja, amados, não há muitas informações sobre sua infância. O foco principal dos evangelhos é a redenção e salvação, como falamos anteriormente. Mas desse tópico agora que nós estamos vendo, tem 3 pontos que nós vamos tratar aqui rapidinho. Uma família piedosa mostra uma família obediente. Sempre que eu falo em obediência, amados, guardem esta palavra, que a obediência é o cerne, é o centro de todas as questões, é obediência. E o texto mostra que todos os anos eles iam, mesmo não tendo posse, porque eles tinham que levar não um sacrifício, mas uma oferenda, mesmo não tendo muitas posses, todos os anos eles iam de forma obediente, obedecendo a lei que foi colocada. O segundo ponto, nós vemos nesse processo a dedicação. Ou seja, em nenhum momento eles, não, esse ano eu não vou. Todo ano, a palavra diz que todo ano eles iam. Dedicação. E o terceiro ponto fala de amor a Deus, ou seja, adoração. Eles não iam só por costumes, eles iam por amor a Deus e para adorar o Senhor. Ou seja, olha o ambiente a qual Jesus viveu ou conviveu, num ambiente onde existia obediência plena às leis, num ambiente onde tinha dedicação e num ambiente que eles viam muito amor a Deus e um processo constante de adoração. Adoração. Então, olha 3 princípios que nós podemos guardar desse segundo tópico: obediência, dedicação e amor a Deus ou adoração. Lembre que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por esta razão, não tenho dúvida que o Senhor escolhera aqueles 2 servos de Deus, Maria e José. Segundo ponto é o menino Jesus em Jerusalém, que nós lemos no versículo 43 ao 46 do texto que lemos. Jesus foi levado por seus pais a Jerusalém pela primeira vez para a cerimônia da purificação, de acordo com os preceitos da lei. Segundo o costume judaico, ele foi circuncidado, recebendo seu nome pessoal no 8º dia. Lucas, está lá em Lucas 2:21. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Lucas 2, do 21 ao 24. Diz o seguinte, amados. Lucas 2, do versículo 21 ao versículo 24. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando ao 8 dias foram cumpridos para a circuncidar, 8 dias depois de Jesus ter nascido, o menino
foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando o anjo aparece a Maria, diz até qual nome seria de Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhas. Ou seja, Jesus, ainda criança, fora apresentado ao Senhor no templo, né? Mas vamos dar sequência. O menino Jesus em Jerusalém. Aos 12 anos, isso depois de 8 anos, de 8 dias de nascido, e aí pula lá para aos 12 anos, foi o menino Jesus outra vez a Jerusalém. Nesta ocasião, seus pais o perderam na multidão. E vamos tratar esse perdeiro, que não é um perdeiro comum. E é provável que na viagem de regresso, Maria tivesse pensado que Jesus estava com José e vice-versa. Descobriram então que ele não estava entre os que retornavam, e assim decidiram voltar para Jerusalém. Mas quando a criança era apresentada com 12 anos, era como se ele passasse a ser maior de idade, ou tivesse mais responsabilidade. Então, neste momento, quando Maria sai, e a caravana sai também, e eles vão separados, os homens e as mulheres, um acreditava que Jesus estava com José, e José acreditava que estava com Maria. Depois de um dia de caminhada, como diz o texto, eles observaram que Jesus não estava, e um checou com o outro checou com o outro e não estava, e chegou com seus parentes. E aí voltaram a buscar, como diz o texto. Passado 3 dias, os pais de Jesus o encontraram no templo. Por que 3 dias? Porque um dia o processo de procurar, eram muitas pessoas na caravana, e aí voltaram nesse processo, deu os 3 dias. E eles o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, o que chamou a atenção dos doutores e dos que presenciaram a cena. Era o conhecimento e interesse de Jesus, ainda que adolescente, pelas coisas de Deus. Ele não somente fazia pergunta, mas também as respondia. O texto fala que os doutores se maravilhavam, e esse maravilhado no grego quer dizer que eles estavam assombrados. Como que uma criança, um jovem de 12 anos tem este nível de conhecimento? Então, quando eu falo eles se maravilhavam, não é essa maravilha que nós olhamos para as coisas, sim, que maravilha. Na verdade, eles estavam assombrados com o vasto conhecimento que aquele jovem de 12 anos tinha. E para falar desse conhecimento que ele tinha, amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Eclesiastes 12, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Fala dessa maturidade de adquirir o conhecimento de forma cedo e o porquê. Diz o seguinte: lembra-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Ou seja, ensina o teu filho desde criança para que ele tenha este prazer, tenha esta vontade. Quanto mais cedo esta vontade é implantada em nossos filhos, mais cedo eles estarão livres das coisas terrenas, das coisas mundanas, do que o mundo tenta oferecer aos nossos filhos. E se nós não oferecermos, se nós não mostrarmos as coisas de Deus, o mundo assim o mostrará. E nós já lemos aqui o que é que o mundo fala. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, então nós não devemos deixar que nossos filhos
vejam como bom, com bons olhos, as coisas do mundo. Amém, amados? Vamos para o nosso terceiro tópico. Seja bem-vinda, irmão William. Deus abençoe. Então vamos para o nosso terceiro tópico, o despertar da consciência divina de Jesus. O despertar da consciência divina de Jesus. Temos dois subtópicos, onde vou tratar a consciência de sua identidade e filiação divina, ele quando reconhece que ele é filho de Deus, e um exemplo de obediência. Dois assuntos muito interessantes, muito bons. Leiamos. José e Maria estavam conscientes de sua missão. Jesus e Maria estavam conscientes da origem divina de Jesus, bem como de sua missão, até porque tanto Maria recebeu a visita de um anjo e José também, em sonho, recebeu a visita de um anjo para falar que ela não traíra. Então os dois já tinham a missão de Jesus, que ele já vinha de forma divina. Então os dois já tinham essa consciência, mas tinham medo. Então Maria perguntou a Jesus: Filho, por que fizestes assim conosco? Jesus lhe respondeu com outra pergunta: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lá no versículo 49, que nós lemos. O menino demonstrou ter plena consciência de que era de fato o Filho de Deus, o Messias de Israel. Quando a mãe chega, depois de andar mais um dia e meio, e fala: Filho, por que tu fizestes isso comigo e com teu pai? E ele disse, aí ele repreende no sentido de: não convém que eu trate das coisas de meu pai? Era para ter entendido Maria, mas o texto fala que ela não compreendeu. Mas ela, no fundo, ela já sabia de tudo isso, né? Tanto que ela nem o repreende, né? Se nós lembrarmos que Jesus tem essa consciência quando ele diz que está tratando as coisas do seu pai, Jesus, de Deus, e aí Maria aparentemente não atenta que ele está falando de Deus, do próprio Deus, mas dentro de si, do seu coração, ela já percebera. Mas Jesus e Maria tinham já sim dois fundamentos que eu já falei anteriormente, que era a consciência que ele era um filho de Deus. Não queria aceitar, porque como humano viu Jesus crescer, mas no fundo ela guardava, a palavra diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Mas José, mesmo não sendo seu pai biológico, teve a responsabilidade. Olha como é interessante. Mesmo José não sendo seu pai biológico, ele teve a corresponsabilidade de proteger ele quando criança, de ensinar, de educar, não somente nas questões seculares, mas em detrimento do que a vida mostra, mas também na parte espiritual. Certo? Então, assim, José também já sabia dessa consciência, desse trabalho. Provavelmente José se dedicara mais para ensiná-lo sobre as coisas, tanto secular, que nós sabemos que Jesus também foi carpinteiro, mas também das coisas espirituais, estudando segundo a Torá. Por esta razão, né, porque ele crescia na graça e no conhecimento, que Jesus, aos 12 anos, chegavam a deixar pasmo os mestres da lei pelo conhecimento que ele tinha. E aí Jesus, depois que começa o seu ministério, aí nós vemos aqui a questão dos pais acompanhar Jesus em todo o seu processo. Mas quando ele, na idade adulta, que ele começa a fazer o ministério, a palavra não destaca Maria como o acompanhante, como acompanhando. Tem 3 pontos importantes nessa colocação e fala
de 3 momentos depois que ele começa a fazer o ministério, ou seja, eles fizeram o primeiro papel de ensinar como jovem, como adolescente, de ensinar os preceitos religiosos, de ensinar as coisas seculares em detrimento à sua idade. Mas depois que ele vai para o seu ministério, tem 3 relatos importantes só que Maria o acompanha. Os textos não falam da Bíblia que Maria o acompanhava todo o tempo. Fala das questões de quando ele era jovem, de ensinar, de educar. Mas quando ele é adulto, só tem 3 pontos que fala. Primeiro, foi o milagre, transformar água em vinho, lá em Caná da Galileia. E ali mostra que José talvez já nem tivesse mais com ele. Vamos ver aqui. Que Jesus é Mateus 12:46 e Mateus 3:21. Diz que quando ele está lá, está com os discípulos e também com sua mãe. Provavelmente, naquele primeiro milagre de Jesus, José já tenha descansado ou falecido. E o segundo ponto que fala de Maria nos evangelhos de Jesus, quando ele começa a fazer o seu ministério, é quando ela o procura com seus irmãos, ele está no tabernáculo, falando as questões divinas, e aí as pessoas chegam para Jesus e dizem: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele olha para os discípulos e diz: quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? Aí ele vai e ressalta: minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam as palavras de meu pai e as cumprem. Ou seja, primeiro momento do milagre, o segundo momento que ela chega para ele, está lotado e ele faz essa colocação, e o terceiro momento é no momento da sua crucificação. Então, dentro dos textos, nós não vamos encontrar Maria dentro do ministério de Jesus. Porque vai estar lá Maria Madalena, aí vai ter a Maria, outras Marias, mas não tem relato da mãe de Jesus no processo de seu ministério. A não ser essas 3 colocações, talvez até apareça uma outra, mas sem relevância. O segundo subtópico, dando sequência, fala um exemplo de obediência. Logo que o menino demonstrou ter plena consciência de que era de fato o Filho de Deus e o Messias de Israel, aí ele dá um exemplo de obediência cívica. O que acontece no segundo subtópico? Mesmo plenamente consciente de que era o Filho de Deus, Jesus era ao mesmo tempo submisso ou obediente a José e Maria. Olha o que é que diz aqui no verso 51 que nós lemos no texto. E era-lhe sujeito, ou seja, ele era obediente a seus pais. A obediência é um ato de rendição voluntária. Do contrário, se tornaria escravidão. É o que o contrário do Espírito Santo revela. Ou seja, vamos lá para Gálatas. Ou seja, só para a gente fechar aqui essa questão de é um ato voluntário. E por que é um ato voluntário? Deve ser, não uma obrigação. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 nos responde isso. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis metermos ou voltarmos, para ser bem mais específico, debaixo do jugo da servidão, ou seja, ou de atos pecaminosos. Ou seja, Jesus nos libertou do pecado, que nós não devemos nos voltar a Ele, porque Jesus já nos perdoou por isso. E aí, continuando, diz: Jesus foi obediente em tudo. Embora fosse filho, aprendeu a obediência. Neste versículo encontramos a última referência a José, no qual, no Novo Testamento, nas bodas de Canaã da Galileia, ele não estava presente. João 2:1, talvez já tivesse falecido, como eu falei. Porque diz o seguinte, lá em João 2:1, acompanhe comigo, João
2:1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Aí na sequência diz, e os discípulos, ou seja, provavelmente no primeiro milagre de Jesus, José já não estará mais com eles. Então, meus irmãos, a infância de Jesus, em resumo, ela traz alguns conceitos a qual no segundo tópico revela. Os evangelistas não deram ênfase a esta fase da infância de Jesus, porque quando o texto diz que ele não nasceu de forma humana, mas de uma forma divina, ele não tinha a natureza pecaminosa, então era irrelevante falar sobre este momento de infância de Jesus. E os evangelhos, ou os evangelistas, eles trataram do cerne, do centro da questão, que é a vinda do Senhor para a remissão dos pecados, para a restauração e para a vida eterna. Conclusão: o limitado relato bíblico que temos a respeito da infância de Jesus é plenamente suficiente para compreender, para a compreensão da sua vida. O compromisso do cristão só tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Não convém especulações, ou seja, é desnecessário buscar, se não está nas escrituras, essa questão da infância, de como o importante é que os evangelistas, através do Espírito Santo, foca na última situação, ou nas penúltimas semanas, ou no processo que Jesus fez dos seus 30 aos 33 anos, que foi trazer as boas novas, que foi vir para a remissão de nossos pecados, para fazer o processo de santificação ou de restauração de nossos pecados. Então, o que é importante ressaltar não é a infância de Jesus, mas o porquê ele veio. Né? Ele veio para dar vida, para nos perdoar de nossos pecados, e aí agora depende de nós. Em Apocalipse diz que o Senhor está à porta e bate. Né? Por quê? Porque o que pode entrar é o Senhor Jesus. O que pode nos libertar, o único caminho é o Senhor Jesus. Né? E hoje, num dia especial, um dia de Santa Ceia, e no Dia dos Pais, né? Vale ressaltar que é a obrigação nossa como pai de fazer o que os pais de Jesus fizeram com ele. O que os pais de Jesus fizeram? Ensinaram, orientaram e educaram com um caráter divino, debaixo de obediência, de submissão e das leis. Então, o que nós podemos tirar de lição neste momento, nessa lição de hoje, é o que está no segundo tópico. O que Jesus aprendeu com seus pais, e que no dia de hoje, que é considerado para nós um dia dos pais, é que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos dedicação e que nós temos amor e dedicação a Deus. Como assim os pais de Jesus nos ensinaram, assim como Jesus passou para os seus discípulos, nós devemos agora copiar Jesus em todos esses processos, que é obediência, dedicação e amor a Deus e adoração ao Criador. Que o Senhor abençoe cada pai, cada jovem que um dia vai ser pai, que esses preceitos a qual José e Maria ensinou para Jesus, que Jesus nos deixou como ensinamento, que nós possamos fazer parte de nossa vida, para que nós possamos ser obedientes, dedicados e com amor a Deus e adoração ao Criador. Amém, amados? Chegamos ao fim de mais uma lição. Que o Senhor tenha dado graça, que o Senhor tenha tocado, que nós possamos sair um pouco mais cheio desse conhecimento do alto. E que nós tenhamos logo mais um culto abençoado de Santa Ceia,
que nós possamos agora, logo mais à tarde, para quem não sonhou pela manhã, renovar a aliança com Jesus, Deus, o nosso Criador, aquele que veio, como os evangelistas mostrar as boas novas, mostrar a redenção, o processo de salvação através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Lembrando que nenhum outro sacrifício é capaz de nos redimir com o Criador. Somente o sacrifício de Jesus, a qual deu-se a si mesmo por mim e por você e por toda a humanidade que nele crê. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Vamos orar finalizando e agradecendo a Deus por tudo. Eterno e soberano Deus, damos graças mais uma vez a Ti, Senhor, e agradecendo mais uma vez por esta rica oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de estar através dessa live, chegando às casas de muitos irmãos, que nós possamos cada vez mais, Senhor, crescer na graça e no conhecimento das coisas do alto. A Tua palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento, mas eu vejo aqui, Senhor, pessoas que buscam, Senhor, a cada dia crescer, Senhor, não só de forma secular, mas que buscam crescer, Senhor, em busca de conhecimento e poder do alto. E nesta questão, Senhor, que nós firmamos na Tua palavra e estamos à disposição para aprender cada vez mais de Ti. E não, Senhor, como a Tua palavra diz, que não nos conformeis com as coisas do mundo, mas alegrai-vos com as coisas que vêm do alto. A paz do Senhor Jesus a todos. Tenham uma boa tarde e até o próximo domingo, se nosso Deus assim permitir. A paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa tarde, amados irmãos. Vamos aqui dar um alô aqui. Irmã Flávia, Deus abençoe. Irmão William, irmão Diego estava conosco aqui também. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe e até logo mais à noite agora, no nosso segundo culto de Santa Ceia. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.